Ótima notícia para o Fluminense, o tricolor pode ter reforços caseiros para o restante da temporada de 2025. Além disso, vamos falar de uma marca importante que o John Arias está próximo de alcançar com a camisa tricolor e também um feito muito importante dele nessa temporada de 2025. A taça da Copa do Mundo de Clubes chega ao Rio de Janeiro, vai passar pelo Fluminense, bom pra gente já se acostumar com ela, se Deus quiser, lá em julho a gente vai conquistar esse troféu, é muito difícil, claro, mas a taça tá aqui no Rio de Janeiro. Muita informação do Flusão nesse vídeo aqui, desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Fluminense. Tem ótima notícia para o Fluminense, porque o Riquelme Felipe, joia de Xerém, publicou mais uma foto nas suas redes sociais mostrando que está treinando normalmente com bola, muito próximo de retornar aos gramados com a camisa tricolor. E o GE trouxe informações não só dele, mas de outras duas promessas de Xerém que estão numa situação parecida, muito próximos de retornar aos gramados com a camisa tricolor. Coincidentemente, os três destaques da esquadrilha 07 do Fluminense, da geração dos jogadores nascidos em 2007, estão se recuperando de lesão. A gente fala muito do Riquelme Felipe, que já jogou nos profissionais no começo desse ano, chegou inclusive a ser titular. A gente fala também bastante do Isaac, meio campista, também atuou no começo do ano lá com o Marcão, também acabou sofrendo uma lesão. Mas outro jogador tão bem falado quanto esses dois da mesma geração é o atacante Matheus Reis. Não sei se vocês vão lembrar dele, já tem um tempinho que ele tá um pouco fora dos holofotes, vocês já vão entender por quê, mas ele é aquele atacante de lado de campo da esquadrilha 07, que inclusive já foi convocado para a seleção mexicana. Tem essa curiosidade, o Matheus Reis nasceu na cidade do México, ele tem dupla nacionalidade, já foi convocado para a seleção brasileira de base, mas também foi convocado para a seleção mexicana sub-18. No caso do Matheus Reis, ele até foi o primeiro jogador da esquadrilha 07 a subir para o profissional. Chegou a ser relacionado antes de Riquelme Felipe e também do Isaac. Mas acabou que ele não recebeu chances e ele teve uma grave lesão no final do ano passado. Em novembro, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho, E aí teve que operar, ficou bastante tempo ali de muletas, mas agora já está andando normalmente, já está realizando alguns trabalhos na academia lá no Fluminense. A expectativa é que essa semana ele volte a dar corridas ao redor do gramado. Então, a situação do Matheus Reis é um pouquinho mais complexa, até porque a lesão foi bem mais grave, mas ele é outro jogador muito bem cotado da esquadrilha 07. A título de curiosidade, ele foi um dos jogadores citados naquela lista do The Guardian, Next Generation, Foi uma das principais promessas do futebol mundial, então um jogador que se tem muita expectativa internamente lá no Fluminense. Situações um pouco melhores vivem Riquelme e Isaac, Os dois jogadores tiveram lesões muito parecidas, para ser bem sincero, Ambos tiveram lesões no ligamento colateral medial, ambas lesões de grau 2, o Riquelme teve essa lesão um pouquinho antes, o Isaac teve depois, quando ele voltou para o Sub-20 para jogar contra o Internacional, teve uma pausa ali para a data FIFA, ele desceu para o Sub-20 para ganhar um pouco mais de ritmo, Já não estava jogando tanto no profissional, para ganhar alguns minutos acabou sofrendo essa lesão. Ambos os jogadores não precisaram passar por cirurgia, o que é algo muito bom, fizeram ali uma fisioterapia e tudo mais, e já estão bem mais próximos de voltar aos gramados, Já estão treinando com bola, com o elenco tricolor, e a expectativa é que nas próximas semanas o Renato Gaúcho possa, caso deseje, utilizá-los na equipe. Claro, internamente a diretoria, e a expectativa interna do Fluminense é muito positiva com esse retorno. Afinal, o Renato Gaúcho, se tem uma coisa que a gente não pode reclamar que ele tem feito nesse começo de passagem dele, é oportunidade para a molecada da base, Ele tá botando a garotada para jogar. O Léo Jansen fez a estreia dele como profissional, Júlio Fidelis fez a estreia como profissional, o Wagner fez a estreia como profissional, esses três aí jogando como titular. Teve também o Wesley Natan entrando no segundo tempo. Muita molecada do Flu ganhando minutagem, principalmente nos momentos em que ele acaba poupando a equipe. Então, existe uma possibilidade muito grande de a gente ver o Riquelme Felipe ganhando muita chance, o Isaac ganhando muita chance também, e mais lá na frente, quando tiver 100% recuperado, o Matheus Reis também. Outro jogador que também está recuperado de lesão no Fluminense é o goleiro Marcelo Pitaluga.
Pitaluga foi repatriado pelo Flu no começo desse ano, tinha sido vendido lá em 2020 para o Liverpool, teve alguns empréstimos lá pela Europa, o Fluminense recontratou ele agora em definitivo. A Central Fluminense trouxe essa informação há cerca de um mês de que ele teve uma lesão num dedo da mão e desfalcaria o Fluminense por cerca ali de 2 meses, mas agora, com pouco mais de um mês dele ter sofrido essa lesão, já está voltando aos treinamentos. Você vendo os vídeos da Flu TV, você já vê ele lá treinando normalmente com o elenco tricolor, aparecendo também nas fotos do treino. A gente não sabe ainda se ele está 100%, se ele já pode, né, fazer essa reestreia. O Pitaluga ainda não jogou desde que voltou ao Fluminense, mas já está treinando normalmente. Se Deus quiser, ele vai estar muito em breve apto para jogar com a camisa tricolor. Quem sabe, né, ser um reserva ali pro Fábio. A expectativa era essa, né, quando ele retornou ao Fluminense, de que ele fosse lapidado para lá na frente ser o sucessor, o substituto do Fábio. Hoje o reserva do Fábio é o Vitor Eus, né, reserva imediato, tá no Fluminense desde 2023, é quem tem sido reserva imediato, mas existe essa expectativa de que o Pitaluga seja trabalhado para lá na frente ser, de fato, o sucessor do nosso veterano goleiro. Vamos falar de Copa do Mundo de Clubes, porque a taça chegou ao Rio de Janeiro e muito em breve estará sob a posse do Fluminense. Mas antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o nosso canal alcança. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Eusébio de Santo Antônio de Pádua, aqui no Rio de Janeiro, pro Damata de Petrópolis, pro Kleber de Volta Redonda, Hélio de Uberlândia, Adelino Guedes de São Francisco da Glória, em Minas Gerais, e também pro Robson de João Dourado, na Bahia. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Vamos falar um pouquinho da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense vai jogar esse torneio no meio desse ano de 2025. Nos classificamos porque fomos campeões da Copa Libertadores da América de 2023. A gente sabe bastante, né? O Fluminense está no grupo com o Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Ulsan Hyundai. A gente vem trazendo informações sobre essas equipes para você que acompanha aqui a Central Fluminense. O Borussia Dortmund perdeu o Nico Schlotterbeck por lesão, não vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Existe a possibilidade de eles repatriarem o Mats Hummels, né, zagueiro muito icônico da história do Borussia Dortmund, se aposentou agora recentemente, né, estava na Roma, se aposentou, mas existe a possibilidade dele voltar a jogar para atuar nesse torneio e futuramente virar diretor. Mamelodi Sundowns, por sua vez, classificado para a final da Liga dos Campeões Africanos, eliminou o Al Ahly, né, que é um time que vinha jogando todo ano ali a final do torneio continental, foi eliminado pelo Mamelodi Sundowns. A gente vem falando bastante sobre isso. E agora o GE traz pra gente sobre o tour que a taça do torneio está fazendo. A taça está rodando o mundo e vai visitar todos os clubes que vão participar da competição. E ela chegou ao Rio de Janeiro. Ficará aqui na Cidade Maravilhosa entre o dia 2 e dia 8 de maio, sob a posse dos clubes. Claro, ela já chegou, mas sob a posse dos clubes será entre o dia 2 e o dia 8 de maio. Botafogo, Flamengo e Fluminense são os clubes cariocas que participam do torneio e, portanto, receberão essa visita da taça. E aí vai ter um momento ali que cada clube será responsável por ela, vai realizar eventos de visitação e tudo mais para os torcedores conhecerem de pertinho essa taça, que está bastante bonita. Ainda não ficou definido exatamente qual vai ser o modelo das atividades. O que se sabe é que vai ter uma ordem ali, né, de posse desse troféu. Vai ser primeiro com o Botafogo, depois com o Flamengo, por último com o Fluminense. Depois passar pelas mãos do Fluminense, vai para São Paulo, onde visitará o Palmeiras, né, o outro clube brasileiro que também vai disputar esse torneio no meio do ano lá nos Estados Unidos. A gente sabe que é muito difícil, né, não só o Fluminense, mas qualquer equipe brasileira ser campeã desse torneio, né? Tem muitos clubes, principalmente da Europa, com muito dinheiro também, clubes lá como o Al Hilal, né, que tem muita grana lá do fundo saudita e tudo mais, mas sonhar não custa nada, né? O Fluminense está num grupo que eu já falei aqui, eu considero acessível. Claro, não é um grupo fácil nunca vai ser, mas é um grupo acessível para o Fluminense passar de fase. E aí, gente, etapa a etapa ali, a gente vai tentando avançar e vai sonhando. Quem sabe, né? Seria muito bacana ver o Fluminense campeão dessa primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. E a partida de hoje à noite contra a Aparecidense vai marcar um feito histórico importante
para o volante Matheus Martinelli. Isso aí já tem um spoiler, né, que o Fluminense deu nas suas redes sociais, mais precisamente num vídeo da Flu TV, de que o Martinelli vai jogar hoje, né, vai ser titular nessa partida e com isso será a sua partida de número 250 com a camisa do Flu. O Martinelli subiu ali no final de 2020, desde então vem fazendo parte do elenco profissional do Fluminense, alternou momentos de titularidade, momentos de banco de reservas, mas já desde o ano passado é titular absoluto dessa equipe do Flu. É um jogador que até recebe um questionamento de parte da torcida, eu mesmo, né, sou um deles, que não sou o maior fã do Martinelli, mas é inegável. Nesse ano, ele é quem tem se salvado ali no meio-campo, na posição de volante do Fluminense. O Hércules chegou ao Flu com muita expectativa, teve a contratação do Otávio também. O Bernal chegou ano passado e o jogador que se mantém nesse time é o Martinelli. O Otávio machucou, o Hércules ainda não mostrou o que veio, o Bernal também ainda não parece 100% adaptado e o Martinelli segue como titular absoluto do Fluminense nesse meio de campo. E ele falou à Flu TV sobre a emoção de completar 250 jogos com a camisa tricolor. Com a graça de Deus, com muito trabalho, é uma marca muito importante para mim. 250 jogos com essa camisa, com essa armadura, né? Acho que é um fruto de muito trabalho. Estou muito feliz por alcançar essa meta. É difícil encontrar palavras para falar agora, né? Um deles acho que já foi concretizado, né? Que era ser campeão da Libertadores. Mas eu quero ser campeão, quero ganhar mais títulos, campeonatos internacionais, nacionais, quero ganhar título. Tá aí então a declaração do Martinelli, né? Relembra que já foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, era o maior sonho, né? Um dos sonhos dele com a camisa tricolor, mas que ele quer continuar brigando e sonhando com títulos. E eu gosto muito desse tipo de declaração, tá? Para um time grande, um time do tamanho do Fluminense, esse tem que ser sempre o pensamento dos jogadores. Pode parecer algo muito óbvio isso que eu tô falando, mas o torcedor que tem a memória um pouquinho melhor lembra que num passado não tão distante do Fluminense, era comum você ver os jogadores chegando aqui e falando de muitas coisas, mas raramente falando de ser campeão com o Fluminense, né? Até 2020, 2021 ali, a gente vivia um momento muito ruim, o Fluminense com times muito fracos, brigando sempre para não cair, não tinha muito essa mentalidade de querer ser campeão. E hoje, felizmente, a gente conseguiu virar essa chave, a gente percebe isso claramente nesse discurso do Martinelli. Cita um título que a gente já conquistou e fala desse sonho de ganhar ainda mais com a camisa do Fluminense. Outro jogador que pode atingir uma marca histórica com a camisa do Fluminense é o nosso meio-campista colombiano John Arias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e essa informação vem com o quê? Vem com números lá do SofaScore, parceiro oficial aqui da Central Fluminense, o principal portal de estatísticas do mundo. Então você pode correr no comentário fixado desse vídeo, que lá vai ter um link para você baixar de maneira gratuita o aplicativo SofaScore para ficar por dentro de todas as estatísticas do mundo do futebol. Vamos falar dessa informação, um levantamento feito pela Netflu, de que o John Arias está muito próximo de se tornar o maior assistente do Fluminense no século XXI, ou seja, o jogador com mais passes para gol, o segundo jogador com mais passes para gol do Fluminense no século XXI. No momento, o ranking, o top 3, o Arias já é o terceiro colocado, o top 3 tem lá o Dario Conca como líder, e aí esse aqui está bastante isolado, o Arias vai ter que correr um pouquinho atrás, tá? O Conca jogou no Fluminense entre 2008 e 2011, também teve uma passagem em 2014 e tem 73 assistências com a camisa do Flu. É o líder isolado, né, por muita coisa. Em segundo lugar, vem o Thiago Neves, 3 passagens pelo Fluminense, 2007 e 2008, tem uma passagem em 2009, voltou em 2012, ficou até 2013 com a camisa do Fluminense, deu no total 51 assistências, e aí em terceiro lugar vem o John Arias já, ó, cafungando no cangote. O Thiago Neves já tá vendo o John Arias ali pelo retrovisor se aproximando. O John Arias chegou no Fluminense em 2021, está até agora e já distribuiu 49 assistências com a camisa tricolor. Então tá muito próximo, né, de alcançar essa marca do Thiago Neves, se tornar o segundo maior assistente do Fluminense no século XXI. E não é nenhum absurdo pensar que até o final da passagem do John Arias, que está de contrato renovado com o Fluminense, ele possa assumir esse primeiro lugar, passar o Conca, está um pouquinho distante ainda, mas não é impossível que o John Arias alcance outro ídolo estrangeiro, né, latino-americano do Fluminense, que é o Dario Conca. E em 2025, o Arias tem se destacado também nesse quesito. Aqui entram os números do SofaScore. O Arias, nesse momento, já distribuiu 7 assistências na temporada. É o segundo maior assistente do futebol brasileiro, né? Na verdade, ele está empatado ali com uma galera,
O líder é o Depay do Corinthians, distribuiu 8 assistências até o momento. John Arias empatado com Alan Patrick do Inter, Rafael Veiga e Luciano Juba tem 7 assistências distribuídas. Hoje à noite deve ser titular contra a Aparecidense. Quem sabe, né? Não distribui aí umas 2, 3 assistências numa vitória, uma goleada tricolor. Passa o Thiago Neves, se torna o segundo maior assistente do Fluminense no século XXI. E passa também o Depay, se torna o maior assistente do futebol brasileiro em 2025. Essa é a nossa expectativa e a nossa torcida. Mais tarde tem Flusão pela Copa do Brasil contra a Aparecidense no Maracanã. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu faço a pergunta e convido você a deixar o comentário aqui embaixo. Tá confiante de ver a molecada de Xerém, Riquelme Felipe, Isaac, Matheus Reis, essa turma toda ganhando mais oportunidades com o Renato Gaúcho? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.